Muito provavelmente o assunto da heresia deve ter aparecido em algum momento. O senhor nos ajuda então a começar por essa ótica aqui? Vamos entender primeiro o conceito de heresia. O que uma pessoa tem que fazer para que ela seja declarada um herege? Essa é uma palavra muito usada, heresia, herege, às vezes até com uma conotação pejorativa, né? Virou um modo de agredir e de ofender, o que não deixa de ser, do ponto de vista da fé. A palavra heresia, ela vem do grego, da palavra hairesis. Hairesis remete a um verbo no grego que significa escolher ou escolha. Para entender melhor o hairesis, é melhor colocá-lo em contraponto a outra palavra tão grega quanto, que é católicos. Católico, embora nós tenhamos o costume de traduzir por universal, mas não é universal no sentido como nós entendemos hoje, porque o termo universal remete ao universo e talvez comece a trazer na mente assim o mundo, o firmamento, os planetas. É universal no sentido de total, o todo. Então, o todo que foi revelado por Cristo, o todo dos fiéis alcançados por essa verdade, o todo dos meios possíveis de salvação no mundo. Então, uma igreja, para ser de Cristo, ela tem de ser, em grego, católica, ou seja, todos os meios possíveis deixados por Cristo. E tudo o que Cristo fez e realizou precisa se encontrar nela. E esse todo tem a ver com tempo também, para todo sempre, por exemplo? Sim, exemplo? todo. A igreja de todos os tempos. Tá. Todos os fiéis da igreja. Essa palavra todo, total, né, ou o universo completo do cristianismo e do Cristo, se nós estivéssemos falando em grego, repare como eu falei muitas vezes a palavra todo, provavelmente eu estaria usando aqui o verbo, o substantivo, né? Católicos. Agora, quando a pessoa ela opta por uma parte deste todo, né? Uma parte, e o superestima em detrimento do resto, ou subestima, né? Aumenta ou diminui, enfim, ela faz uma escolha nesse todo e despreza o resto. Então, essa escolha é uma hairesis. Então, a heresia, ela é uma escolha feita por uma parte do todo e despreza uma outra, entende? A escolha de uma parte em detrimento à outra, ou o enaltecimento de uma parte em relação a outra. Eu vou dar um exemplo de uma heresia, uma das mais antigas, que foi o arianismo, que dizia de diversas formas que Cristo não é Deus. Então, o todo da fé diz que ele é totalmente Deus e totalmente homem. Mas quando você opta por dizer que ele é homem e não é Deus, então você fez uma escolha pela humanidade e desprezou a divindade. Fez uma escolha, ou seja, fez uma hairesis, cometeu uma heresia. Agora, uma coisa a gente precisa considerar do ponto de vista da história do dogma, né? da história da doutrina. Ninguém na igreja acordou um dia de manhã cedo, dizendo, eu quero ser herege. Então, eu quero ser herege, eu quero ser excomungado e agora eu vou inventar uma coisa aqui para afrontar a fé. Na realidade, a heresia, ela é assim considerada de maneira retroativa. Certo. Porque o que acontece... Daqui de onde estamos olhando para a história... Isso. Está claro, mas sim, durante os acontecimentos não foi assim que... Não, durante os acontecimentos também. O que eu digo é assim, a pessoa que foi condenada como herege, como Ário, por exemplo, ou Pelágio, que é o assunto de hoje. Estes homens, Ário, Pelágio, Nestório, tantos outros, eles, na realidade, tentaram, com boa intenção, oferecer uma explicação, oferecer uma teologia, oferecer uma doutrina a algum elemento do cristianismo que não estava tão bem clarificado, explicado. Então, eles deram a sua contribuição. E aí, é claro,
que tantos outros bispos, outros teólogos, outros padres da igreja, olhando aquela proposta, foram identificando erros. E aí começaram os embates. E aí, para resolver esses embates, são convocados os sínodos e os concílios. Então, é o sínodo ou o concílio que vai dizer, ó, isso aqui está errado. Então, é a partir daquele momento que aquilo é considerado errado. Então, é heresia a partir do momento que é condenado. Certo. E não a partir no momento que está sendo formulado. O momento que está sendo formulado é um argumento, é uma proposta. Olha, a gente vai entrar no assunto já do pelagianismo, que é muito interessante, o programa é sobre isso. Mas eu acho que vale a pena, vou tentar dar um exemplo atual disso, o senhor ver se está correto ou não. Sim, sim. Existem 4 dogmas que a igreja proclamou sobre Nossa Senhora. Sim. Né? Por exemplo, a corredenção não é um dogma entre esses 4. Exato. E nesse momento há uma discussão teológica sobre isso. Perfeito. Se um dia a igreja afirmar que a corredenção é uma verdade de fé, acabou a discussão. Mas por alguma razão, vamos supor que esse assunto seja condenado como heresia. É nesse aspecto que o senhor está dizendo? Vamos supor que esse título, né, a Virgem Maria como corredentora, seja condenado pela igreja, né, uma suposição. Suposição, claro. Então, isso será uma heresia a partir do momento da condenação. Eu não posso dizer agora que neste momento quem defende o título é um herege. Eu não posso dizer isso agora. Porque a igreja ainda não se pronunciou. Se ela se pronunciar e disser é heresia, então a pessoa que defende o título, ela terá de se posicionar. Ela defende a todo custo essa teoria ou ela abre mão por obediência à igreja? Né? Vou dar mais um exemplo. Tomás de Aquino era dominicano. E como todo bom dominicano, e a escola dominicana de modo geral, era contra a Imaculada Conceição de Maria. Imaculada Conceição, exatamente. Exato. Então, só que o dogma da Imaculada Conceição só foi promulgado no século XIX. E Tomás viveu no século XIII. E no período dele, muito mais os franciscanos tocaram essa ideia para frente, né? Dos escotos, principalmente. Então, eu posso dizer que Tomás de Aquino é um herege? Não posso. Não posso porque naquele momento não havia nenhuma condenação ou afirmação da Imaculada Conceição de Maria. E ele mesmo, Tomás de Aquino, diz num preâmbulo de uma de suas obras que, apesar de toda a sua teologia, ele a submete ao magistério. Então, chamar Tomás de Aquino de herege seria um anacronismo, né? Você pegar algo aqui do século XIX e voltar lá atrás no século XIII para imputar sobre uma pessoa que não estava ali. Se Tomás de Aquino estivesse vivo no século XIX, eu quero crer de coração que ele mudaria de ideia. E, inclusive, faria a teologia defendendo a Imaculada Conceição. Porém, no período dele, ele era contra. Ótimo exemplo. Bom, para ficar claro, hein? O assunto da corredenção entrou aqui e a gente não fez nenhum julgamento sobre, apenas no campo da suposição, hein, gente? Corredenção é uma coisa interessantíssima, que fica para um outro, quem sabe para um outro programa. Mas só para a gente dar um exemplo aqui, da mesma maneira que se a igreja proclamar o dogma, Nossa Senhora, sim, foi corredentora. Se a igreja um dia proclamar, também acabou a discussão, porque naquele momento será martelado como uma verdade de fé. Essa verdade tem que estar inserida na revelação divina. A igreja não vai tirar isso do nada, né? Já falamos isso em outro momento. Acho que essa introdução foi muito válida, porque a gente vai seguir na sequência. O senhor já adiantou, então está claro que o assunto de hoje, o pelagianismo, se trata de uma heresia, né? Sim.